O Sudão tornou-se um peão para aumentar as riquezas de Putin, através das minas de ouro do país, e a agenda secreta do grupo Wagner para se infiltrar em um país devastado pelo conflito. Eles estão marcando o escopo dos tentáculos do líder russo no continente africano. Por quê? A resposta a seguir neste relatório, então não perca. Dizemos o que ninguém está dizendo, então convido você a ver essa análise até o fim, para tirar suas próprias conclusões e não espere que outra pessoa lhe diga. Por um ano, Putin está explorando o Sudão para seu precioso metal. E muito olho com isso. Enquanto o grupo Wagner aproveita os contratos militares e associações exageradamente lucrativas, o líder russo enche os bolsos da riqueza com o ouro de sudanês. No final deste relatório, teremos um fato muito importante que ficará surpreso com o grupo de mercenários e o maior mercenário da Rússia. Quem é o maior mercenário da Rússia? A resposta também nos últimos parágrafos deste relatório. Com agradecimentos especiais, cumprimentamos nossos queridos doadores Eladia Aguilera e Adriana Cabreja por suas doações para a manutenção do canal e por seu importante apoio ao nosso trabalho jornalístico. Para Eladia e Adriana, enviamos um grande abraço de toda a equipe. Antes de continuar, quero agradecer profundamente suas manifestações e suas orações ao Deus Todo-Poderoso por minha rápida recuperação. Na verdade, estou agradavelmente surpreendido e infinitamente grato às suas belas mensagens de boas-vindas ao canal. E é para mim muito agradável estar com você novamente depois de pouco mais de 3 semanas de ausência. Muito obrigado pelo seu ótimo apoio. Bom, infelizmente, o Sudão está em uma agitação sem precedentes. O escopo da iminente guerra civil violenta veio à tona nesta terça-feira, marcando o 4º dia de intensos combates no país. No meio de conflitos ferozes em todo o país, diz-se que ambas as partes negociaram um incêndio de 24 horas a partir de 6 da tarde, horário local. Os relatórios sugerem que quase 200 civis haviam morrido, mesmo na capital, a cidade de Jartum. Mas, infelizmente, a trégua já quebrou. Eles nos informam que, no momento, há uma batalha interna entre as facções do exército, que estão alinhadas com o comandante de fato, o general Abdel Fattah al-Burhan, e as Forças de Apoio Rápido, RSF, que é um esquadrão paramilitar notório, que alegadamente reivindicou a vida de residentes inocentes em inúmeras ocasiões, mesmo sob a supervisão do vice-veia do Sudão, Mohamed Andagalo, também conhecido como Hemeti. O estratagema para convencer os 100.000 RSFs poderosos que eles se fundem com o exército, enquanto o Sudão muda para uma administração civil democrática, implica desencadear um confronto nacional. Milhões de pessoas em todo o país estavam esperando por um futuro melhor quando al-Burhan, ou seja, o general que comanda ações de guerra no Sudão, liderou um golpe bem-sucedido contra o presidente Omar al-Bashir em 2019, que pretendia vender ao país e seus recursos mineiros para o líder da Federação Russa. Isso é muito parecido com o que aconteceu na Ucrânia em 2014, quando Viktor Yanukovych, destinado a entregar a Ucrânia ao líder soviético. No entanto, os relatórios sugerem que os dois líderes não concordaram, que seriam responsáveis pelo novo treinamento militar. O Sudão sofreu de autocracia, ou de uma ditadura que é a mesma de alguma forma, por muitos anos, e é claro que está sendo usada por Vladimir Putin para assumir o controle da exploração de ouro do país. O que você pensa sobre isso? Portanto, a esperança de uma paz duradoura no Sudão é agora uma lembrança de que, obviamente, está muito distante. Por quê? Porque o líder russo simplesmente não se adequa a haver paz neste país africano, porque o negócio de exploração de ouro acabou. Os relatórios publicados nesta semana contam a história de uma guerra civil, que não se trata apenas dos assuntos internos do país, e confirmam que as forças externas estão interferindo no Sudão há muito tempo. O que quero dizer com forças externas? Em um momento eles saberão. Alega-se que Vladimir Putin coletou grandes quantidades de ouro de sudanês, no ano passado para financiar seus esforços de guerra, mesmo na Ucrânia.
Mais tarde, digo a você, as implicações que estão sendo produzidas pelo ouro do Sudão, na guerra da Ucrânia. Bom, presente no Sudão é o Wagner Group, uma equipe de mercenários russos bem conhecidos porque aproveita os esforços dos recursos naturais de grande valor, como a extração do ouro. A pesquisa que obtivemos revelou operações de colisão entre Dagalo, Al-Burhan e Vladimir Putin, para exportar ouro, remover o Sudão e seus cidadãos, o precioso metal, sendo este país um dos maiores países produtores de ouro do mundo. E nessas condições, é compreensível que o Sudão seja uma das nações mais pobres do mundo, porque elas estão roubando seus recursos naturais. Um de nossos colaboradores obteve informações importantes de Michael Jones, pesquisador do Royal United Services Institute, que Wagner tem links para o RSF, o grupo paramilitar de sudanês. Supostamente, o exército sudanês teve um certo nível de cooperação com Wagner, e houve rumores e histórias de empresas comerciais pertencentes ao grupo mercenário no Sudão. Essas atividades estão relacionadas à proteção de minas de ouro, recursos e apoio a esforços e milícias militares em diferentes capacidades. Os líderes do Sudão, agora em guerra, supostamente receberam apoio militar e político de Putin e ouve muito bem. Como um favor para sua ajuda militar. Surgiram rumores em 2022, entre os habitantes locais dos sudaneses, sobre a empresa russa, um esquadrão responsável por garantir uma instalação de ouro dourado no Sudão. Em toda a África, o Wagner Group está se expandindo rapidamente, transformando um braço militar dos mercenários clandestinos da Rússia em uma força comercial formidável. De suas empresas, concessões lucrativas de mineração foram garantidas que as correntes de ouro da bomba para Moscou. Espera-se que esses lucros de ouro aumentem a riqueza do Kremlin, que eu digo, de Vladimir Putin em vários bilhões de dólares, para financiar os esforços de guerra na Ucrânia, o que está gerando grande preocupação entre as autoridades dos Estados Unidos, de que esses recursos serão usados para lidar com as sanções ocidentais, tendo sérias implicações na guerra da Ucrânia. Por quê? Como as sanções ao petróleo russo prejudicaram as finanças do Kremlin e a maneira de continuar financiando os esforços de guerra na Ucrânia é através do ouro dos sudaneses. Esta corporação não é outra senão o próprio Grupo Wagner. No Sudão Oriental, especificamente em Porto Sudão no Mar Vermelho, a Rússia assinou um acordo em 1º de dezembro de 2020, e este contrato permite que Moscou estabeleça um centro de reabastecimento e reparo para navios de guerra. Contudo, no mês passado, os planos foram modificados quando Al-Burhan cumprimentou Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, e consentiu em ter uma base naval russa naquele porto. Consequentemente, isso invadiu o caminho para suas operações mercenárias nos países vizinhos. Acredita-se que haja riqueza de urânio na região leste do país, o que faz do porto um excelente local para um canal de base e exportação desse metal radioativo. Obtido pelo Centro de Estudos Avançados de Defesa Advanced, em Washington, Russian Sudanese, revelou a profundidade da entrada de Wagner nos interesses comerciais sudaneses, segundo o New York Times. O Departamento de Estado dos Estados Unidos apresentou uma declaração em 24 de maio de 2022, estabelecendo as ações questionáveis do Grupo Wagner no território africano. Tentando descobrir mais sobre os esforços de mineração dessa entidade paramilitar no Sudão, uma mídia americana enviou uma carta a Evgeny Prigozhin durante as investigações. Então foi revelado que o grupo havia fundado, mas uma resposta dele disse: "Infelizmente, não tenho links com nenhuma empresa de mineração de exploração de ouro." E, é claro, Prigozhin não revelará que ele e Putin, a quem eu chamo de mercenário, são os criadores da RFS, o grupo mercenário que luta pelo sul de Soltnines. A presença do lendário grupo paramilitar russo Wagner e suas atividades no Sudão datam de uma reunião entre o ex-presidente sudanês al-Bashir e Putin, que ocorreu na cidade turística de Sochi em 2017. Isso diz alguma coisa? Naquela ocasião,
O ex-presidente sudanês al-Bair apresentou uma proposta à Rússia que despertou o interesse de Putin, de acordo com os relatórios de inteligência dos Estados Unidos. E foi uma união possível para a Federação Russa, em troca da ajuda de Moscou. O que significa isto? O ex-presidente al-Bashir estava vendendo a soberania dos sudaneses para Moscou, em troca de perpetuados no poder. O que aconteceu então? A partir dessa data, em 2017, muitos mineralogistas e geólogos russos viajaram para o Sudão para explorar as terras e buscar reservas de ouro não exploradas. Logo depois, uma corporação supostamente sudanesa surgiu com o nome de Gold Meroe com o controle supostamente nas mãos de Prigozhin, conforme declarado pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Portanto, a sugestão de al-Bashir se tornou realidade e o Sudão estava prestes a se tornar um ator importante no futuro de toda a África. Por um período de 18 meses, a Meroe Gold recebeu 130 remessas da Rússia, de acordo com os próprios registros da alfândega russa. Essas remessas consistiam principalmente em equipamentos de mineração e construção, mas incluíam alguns artigos normalmente reservados para uso militar, como helicópteros de transporte e veículos anfíbios. Por que helicópteros militares e veículos anfíbios? Porque o objetivo era fortalecer a ala militar de Meroe Gold, para assumir o ouro de sudanês. Agora, na República da África Central ou CAF, uma fotografia de um dos helicópteros militares russos que usavam as tropas de Wagner, para proteger o líder do país, Faustin Archange Touadéra foi levado. Isso mostra que Putin está enviando apoio militar à África, para fortalecer suas operações de mineração. O foco no Sudão mudou rapidamente de atividades puramente financeiras para esforços políticos, quando Wagner e Rússia começaram a aconselhar al-Bashir sobre métodos para reprimir o ressentimento da população sudanesa. Após o início dos tumultos em 2018, que era uma séria ameaça à liderança do governo, os conselheiros de Wagner enviaram um memorando no qual aconselharam o governo sudanês a tomar medidas contra a dissidência por meio de uma campanha de desacredito nas redes sociais. E para enviar uma mensagem ao público, o ex-presidente foi aconselhado em um memorando a executar alguns dos manifestantes, ou seja, ele os executaria. Diz-se nas ruas do Sudão que Wagner foi quem forneceu esse conselho. Após a demissão de al-Bashir, os russos seguiram um caminho diferente. Um enviado do pessoal militar russo, acompanhado de Prigozhin, desembarcou em Jardum precisamente 7 dias após a revolta. Os registros indicam que conversaram com os principais funcionários da defesa sudanesa, de acordo com o jornal russo Novaya Gazeta. Um dos participantes era um parente do general Andan, que estava ganhando influência como uma figura política após essa revolução. Dizem então que, em um período de 2 semanas após 3 de junho de 2019, as forças do general Anda atacaram selvagem aos manifestantes que lutam pela reforma democrática na capital do país, o que resultou em um mínimo de 120 mortos. Essa atrocidade ocorreu 6 semanas após a ocorrência do incidente inicial, ou seja, o levantamento da população. Acredita-se que a Meroe Gold tem importado 13 toneladas de escudos, capacetes e também portadores ou martelos, fabricados para uma empresa controlada pela família do general Andan, de acordo com os documentos revelados. A partir de então, a atividade russa filmada no Sudão, com vários voos de carga militar russa aterrando no porto Sudão e transportando ouro para a Rússia. Muito parecido com o que estava acontecendo na Venezuela entre Maduro e Vladimir Putin. Como consequência, o país atualmente vive um nível de conflito que não foi visto há décadas, e tudo graças ao confronto entre al-Burhan e Dagalo, apesar de sua frente unida e o apoio da Rússia. E aqui está o fato importante de eu falar no início desta transmissão. O principal mercenário Vladimir Putin e seu paladino do horror Yevgeny Prigozhin estão criando e treinando grupos mercenários em toda a África, como os RFS, para desviar a atenção que está focada nas atividades de mineração de Wagner no continente africano. E por hoje terminamos nosso relatório. Esperamos seus comentários sobre isso.
Que Deus o abençoe e veja você em nosso próximo programa.